Boa noite. Aqui. Leonardo, enviar a solicitação. Ele pediu só um minuto para tentar fazer Pronto. a. Opa! Aqui deu Opa, agora certo. vai. Tava rodando aí a Pois é, internet. fiz aqui a conexão. Bom, boa noite, Oi. professor, primeiramente. É uma, Boa é uma noite, meu honra ter amigo. no perfil Eu Te Ajudo a Licitar. O senhor tem acompanhado o trabalho do senhor, tanto nas lives quanto nas publicações. Eu falei, rapaz, um dia eu vou chamar aqui o professor Leonardo para ver se a gente consegue fazer uma live juntos. E aí, ainda bem que o senhor aceitou o convite. Eu queria que o senhor fizesse a apresentação, para o pessoal que não lhe conhece, quem é o senhor, onde o senhor trabalha. Depois eu faço uma apresentaçãozinha e a gente já entra aqui no assunto principal. Abimael, meu amigo, eu que agradeço a satisfação também, acompanho o seu trabalho, limpíssimo, né? Muito focado aí no seu conhecimento, na sua experiência aí na fase interna dos processos, né? Suas postagens são sempre muito didáticas, né? Muito legal isso aí. Eu sempre, às vezes, comento com os colegas que te acompanham também, eu disse, rapaz, esses posts aqui do Abimael, dá para o cara montar um e-bookzinho e ficar lá guardadozinho, porque é o supra-sumo, né? Você é um dos caras que entende bem dessa fase interna. Então, pessoal, boa Bom, noite. Meu nome é Leonardo Mota, eu sou Leonardo Mota, eu sou de João Pessoa, nordestina, Paraíba, né? O Abimael aí é de Fortaleza, então é uma live nordestina hoje. Sou servidor do Ministério Público Federal, sou pregoeiro, supervisor de licitações e disputas eletrônicas e presidente da Comissão de Licitação, né? Já faz aí mais de 10 anos, né, uns 15 anos a gente atua nessa área, além de ser professor na área de licitações e contratos, e a gente está aqui, né, Abimael, nesse período aí de pandemia, trocando conhecimento, trocando informação, né? Nos conhecendo, né? A internet nos permite sim, isso aí, nos conhecendo, né? E aí é isso e, aí. Dando boas-vindas aos colegas aí, o Márcio entrou, sim, o Sonildo aqui também da região também entrou, a aqui, Dirla. sábado à noite temos a live com a Dirla. Já fazia algum tempo também que eu estava tentando, tanto com a Dirla quanto com a Gisela, e aí conseguimos na sábado à noite com a Dirla, na terça, se eu não me engano, com a Gisela. Vai ser A muita live aí Gisela. pela frente. É, A outra. Karina, a Karina entrou aí agora, ela trabalha com a gente, muito bom. Professor, o senhor falou da pandemia, que durante a pandemia a gente está conseguindo se conhecer assim, mais, né, pelo Instagram. Rapaz, eu não esperava que ao começar esse perfil eu conseguisse conhecer tanta gente boa, tanta gente legal, e você se sente menos isolado, né? Porque É, às vezes você olha para o lado e fala, rapaz, cadê? A gente precisa, a gente carece de pessoas que nos inspirem no serviço público. E aí eu fui conhecendo o senhor, conhecendo o Jamil, conhecendo outras pessoas que você vai vendo, rapaz, eu não estou sozinho nesse mundo, tem gente aí que a gente pode se inspirar, né? De é, fato, isso aconteceu. Agora, talvez o senhor, pela natureza do seu trabalho, o senhor tenha até ficado de home office, não sei, mas lá no isso. hospital que eu trabalho, não teve isso não, viu? A gente continua hospital não para, né? É claro que É, aquelas questões que são meramente administrativas, que você pode liberar o pessoal, foi liberado. Mas isso. funções de comando e controle, elas não podiam ser liberadas, porque a qualquer momento a gente tinha necessidade de tomar decisões. Refazendo aqui a minha informação, eu falei da Karina, mas não é a Karina, é a Kátia, que entrou agora, que trabalha com a gente. Só pelo equívoco. Bom, então, professor, hoje o nosso assunto aqui é o DFD, ou perdão, o Isso. DFD não, os documentos da fase preparatória, né? Quais são os documentos que precisam existir dentro do processo para a gente conseguir instruir um processo de contratação da forma mais acertada possível, né? Que não é uma coisa muito, digamos assim, todas as vezes que você faz um processo, você sempre pensa assim, rapaz, faltou uma coisinha que poderia ter sido feito melhor. É como se fosse um TCC, né, da finalização de um curso. Você sempre acha que Aham. poderia ter feito melhor do que fez. E aí eu queria começar aqui pelo início mesmo, que é o documento de formalização da demanda, originário aí da IN 05, ou o documento
o DOD, que é o documento originário das compras de TI, né, da IN 01 de 2019. E aí eu queria aí ouvir mesmo o senhor, porque o senhor é autoridade no assunto, queria ouvir aí o que é que o senhor pode nos ensinar nessa noite. Eu vou ficar aqui só perguntando e complementando quando eu conseguir. Quando você fala assim, a responsabilidade aumenta. Não, na verdade, né, Abimael, o primeiro ponto, nós já estávamos conversando antes, né? O pontapé inicial do processo é você fazer onde surge a necessidade da administração pública. Né? Surgiu a necessidade da administração pública, onde surge lá o documento de oficialização da demanda ou o documento de formalização da demanda, né? A depender da norma que trata, né? O AIN 5, o AIN número 1 2019, lá da TI. Né? Mas um ponto importantíssimo de falar do DOD é falar exatamente o seguinte: quem pede, quem surge aquela necessidade, ou seja, um problema, né, a ser resolvido pela administração pública, tem que aprender a pedir. Né? Tem que aprender a saber o que é a necessidade, né? Saber que a necessidade não é o objeto da contratação. Né? A necessidade é aquilo que você tem que resolver. Né? Qual é a necessidade? Fazer a manutenção dos elevadores, a gente estava até comentando sobre isso, né? O contrato é de manutenção do elevador. Realizar a manutenção dos elevadores do órgão. Essa é a necessidade. Aí você não vai trazer que é contratar a empresa para prestar serviço ou contratar a empresa com mão de obra residente. Essa é a necessidade. Né? Então, o pontapé inicial do processo. E para isso, vem aquela questão, né, que até você também comentou antes, a gente conversando, é a questão da capacitação. É fundamental que a administração pública seja capacitada de todas as equipes, desde quem pede, né, de quem vai demandar lá, quem realiza o estudo técnico preliminar, a fase interna, quem faz a fase externa, chegando à fiscalização do contrato. Porque se você não tem uma capacitação adequada daquele servidor que vai saber o que é a necessidade, ele já vai iniciar o processo de uma forma errada. Né? Então, esse documento, a importância desse documento é surgir a necessidade. O que é que você vai pedir, né? Qual a necessidade, qual o problema a ser resolvido. Né? Professor, o senhor falou em capacitação e é algo realmente importante de se lembrar aqui. Geralmente, professor, a doutora Larissa entrou agora aí, boa noite. Uma coisa que eu noto, e o senhor está mais tempo do que eu aí na administração pública, ver se o senhor concorda comigo ou não. Existe um grande foco na capacitação dos servidores que trabalham na fase externa e também na fase de fiscalização. Mas eu não vejo assim, um empenho da administração pública, e o senhor me corrija se eu estiver errado, pode ser que eu não esteja com essa visão do todo. Eu não vejo um foco da administração pública em capacitar o pessoal que faz justamente o que eu entendo ser uma das partes mais importantes, que é justamente a fase preparatória. Porque a fase preparatória, o planejamento da contratação, vai impactar no trabalho do pregoeiro, no trabalho do fiscal e do gestor do contrato, e às vezes o cara passa 5 anos colhendo um erro que foi feito na fase preparatória. E o que acontece? Eu tenho muito grande na capacitação dos funcionários ou dos servidores públicos em ensinar eles a fazer um bom planejamento da contratação. Eles são mais focados em fiscalizar ou focados na parte externa, que é o pregão, ou seja qual for a modalidade de licitação. Então, o que o senhor acha? Essa minha percepção está equivocada? O que o senhor entende desse assunto? Não, tá correto. O pessoal está falando, eu percebi aqui, Abimael, a tua internet estava cortando um pouquinho, mas acho que normalizou, pessoal. Acho que normalizou, não foi? O senhor quer que eu repasse? Ricardo Dantas aí também. Ricardo Dantas, seja bem-vindo. Pessoal da Inova Licitações. Pessoal, dá só um retorno, mas acho que normalizou agora, normalizou a internet agora. Normalizou. Tá. É preciso que eu refaça a pergunta, o senhor conseguiu entender? Não, que eu refaça? Consegui entender. Eu concordo com você, né? Não é à toa que o que nós vimos muito capacitação em pregão eletrônico, né? Compras netas, registro de preço,
né? Fiscalização e gestão de contratos, né? E é importante falar que essa capacitação da fase interna, notadamente mais agora em foco a questão do estudo técnico preliminar, que não é uma coisa nova, né? O pessoal fala, estudo técnico preliminar é uma novidade que surgiu com a instrução normativa número 5 do Ministério do Planejamento. Não, isso é antigo, né? A lei de licitação, quando ela falava lá que para a elaboração do projeto básico, o projeto básico adivinha de estudos preliminares, já era isso. Né? Só que o pessoal não entende que agora essa formalização tem que constar agora, está mais ratificado que tem que constar no processo, mas era uma coisa que já era para existir. Né? Discussões das soluções possíveis para chegar. E aí eu concordo com você, só respondendo, complementando a tua pergunta, exatamente eu concordo. Falta exatamente uma capacitação dos colegas que trabalham na área interna, que muitas vezes, né, a gente sabe que o fiscal do contrato, né, que é o que trata da parte técnica, né, da parte da execução do contrato lá, integra inclusive a equipe da fase interna, né, na etapa de planejamento e tudo mais, né, mas ele fica sendo capacitado apenas com relação à fiscalização, né? E ele não possui a capacitação para como realizar a fase interna. O que é um ETP, o que é um TR, uma coisa, vamos dizer assim, uma definição, duas definições que ainda hoje se confundem. Ainda hoje nós ainda vemos alguns colegas comentar que ETP simplesmente é preencher aquele modelo lá que tem na IN, né? Preenche lá o modelo e já bota para frente o processo, que o importante é o TR. Não, né? O TR, você vai definir a solução que foi definida como a melhor solução com base no estudo técnico preliminar. E aí essa deficiência de capacitação acaba refletindo aonde? Na fase externa e na fase de fiscalização. Então, não adianta nós termos em um órgão, né, um pregoeiro capacitado, o cara lá que faz a licitação, o fiscal, e de repente a área interna sem capacitação. Porque o trabalho da área interna, ele reflete na fase externa e na fase de fiscalização, né? Você pode, de repente, trazer um prejuízo para uma licitação, uma impugnação, recurso, uma seleção de proposta mais elaborada, se você não faz um trabalho bem feito na fase interna. É isso? De fato, de fato. O Thiago falou que o povo acha que é só copiar o processo anterior, né? E, na verdade, a pessoa executa muitas vezes um contrato durante 5 anos, depois de 5 anos o cara vai fazer uma licitação e ele pega o mesmo contrato, né, que acabou de executar, que já tem tecnologias novas, soluções diferentes, e simplesmente toca para... Professor, eu não sei se eu estou exagerando, se eu vou exagerar na minha fala aqui agora, o senhor me corrija se eu estiver errado, sabe? Mas eu, como administrador de formação, o que é que eu vejo? Quando você vai fazer um estudo técnico preliminar, você está meio, dependendo do processo, por exemplo, na empresa pública que eu trabalho, tem contratos que giram em torno de 11 milhões por ano, 12 milhões de reais por ano. Já teve contrato de 15 milhões de reais por ano. Então, isso tem empresas de pequeno porte aí que não conseguem isso, né, por ano. É um contrato realmente grande. Aí você pensa o seguinte, como é que você coloca, muitas vezes, uma situação dessa sem dar a devida capacitação? Onde é que eu quero chegar? Como administrador assim, de carreira, eu penso que você fazer um planejamento da contratação, você está abrindo um negócio para a administração. Eu não sei se essa minha fala está certa, ela tem lógica. Você está abrindo um negócio, inclusive você tem que ver a viabilidade não só técnica, mas a viabilidade financeira, vantajosidade, requisitos de sustentabilidade. E não é simplesmente sustentabilidade do ponto de vista ambiental. É a sustentabilidade daquele contrato durante todo o período de execução, se a instituição pública vai ter condição de sustentar ele, de pagar ele, de fazer com que ele consiga atingir a finalidade para a qual ele foi criado durante todo o tempo de execução dele. Então, eu não sei se eu estou exagerando, mas me parece que é meio que você fazer um plano de negócios para abrir uma empresa, como se você fosse fazer mesmo um plano de negócio quando você vai abrir uma empresa, quando você vai abrir um negócio próprio. O que o senhor acha? Eu concordo com você. Né? Exatamente por isso. Né? Se você, da mesma forma na iniciativa privada, né? Se você vai abrir um negócio, você não faz o planejamento,
né, você vai provavelmente resultar um problema muito sério, inclusive questões pessoais também podem ser refletidas lá na frente, né? É importante exatamente isso. O estudo técnico preliminar é a base daquele, vamos dizer, dessa empresa que você está abrindo, né, para que você ter o sucesso de acordo com aquela toda análise que você vai fazer de mercado, de preço, né, aquela análise de preço, de viabilidade, né, de análise de contratos anteriores, aquilo que você falou, até que o colega lá falou, né, de simplesmente acompanhar contratos anteriores, o histórico das contratações, né, tudo isso tem que ser levado em consideração para se definir a nova solução da próxima contratação. Na verdade, até para você se definir como você vai contratar, né, a metodologia de contratação. E você vê se aquilo dali é viável, ao final. É tanto que no ETP, né, no Estudo Técnico Preliminar, falando aí dos documentos, né, surgiu a necessidade, documento de oficialização da demanda, documento de formulação da demanda. Vai para a autoridade competente, que vai exatamente definir, né, e vai convocar a equipe, né, planejamento, né, pela IN, equipe de planejamento, né, pela IN número 5. Pela IN número 40, você pode não ter aqui planejamento, quem faz lá o estudo técnico preliminar é a unidade requisitante com a área técnica, né? É bom lembrar o pessoal isso aí, né? Que são equipes, né? São equipes que fazem, né? A ideia é que tem equipes que fazem, né? E aí, após isso aí, é que você vai chegar na melhor solução e definir o que é que você vai contratar lá no TR, no termo de referência. Então, isso que você falou é importantíssimo, porque se você não faz um planejamento adequado, se o ETP, né? Falando em ETP, não está bem elaborado, inclusive com todas as motivações, né? A gente vê às vezes o pessoal falando o seguinte: mas fazer estudo técnico preliminar para registro de preço, material de expediente, caneta, tudo mais. Mas recentemente, inclusive, o Tribunal de Contas da União, em um dos acordos, se não me engano, 1333, né, ele trata exatamente isso, né? Foi realizado um certame pelo sistema de registro de preço, e aí lá, ao final, o TCU verificou que não existia no estudo técnico preliminar a motivação para que fosse utilizado o SRP, né, Sistema de Registro de Preço, fundamentado lá no artigo 3º do Decreto 7892. Então, para você ver, né, tudo está envolvido, né? Tudo está envolvido nessa análise. Tudo está envolvido nessa análise, né? O Sonildo falou aqui, em pequenos municípios, o grande problema são secretários que não sabem o que quer adquirir, não faz ITP, não faz nenhum planejamento, aí esse problema cai no código da licitação. De fato. Isso que acontece. Isso. Mas assim, não é só nos pequenos municípios não, viu? Se o planejamento da contratação não for bem feita, vai estourar na mão do pregoeiro lá na frente. Exatamente. E ele vai ficar e não saber como resolver muitas vezes a situação. Porque como não foi feita uma fase preparatória adequada, muitas vezes foi exigido no termo de referência algo que era inviável ser exigido do ponto de vista técnico ou financeiro, algo que não era vantajoso, e aí veio impugnação, veio recurso, ou pedido de esclarecimento, ou alguma coisa que não tinha competitividade no mercado, não tinha empresas preparadas para atender aquela solicitação. E aí vai cair ali na mão do pregoeiro, muitas vezes o coitado do pregoeiro tem que se virar nos 30 para saber como é que vai resolver a situação, né? Exatamente. Você tocou até num ponto importante, né, Admael, que é exatamente a questão, nós até falamos ontem na live lá com a Gisela, a questão do envolvimento do pregoeiro na fase interna, né? Que nós temos aí alguns acordos, até no vídeo gravado lá no nosso perfil, está lá os acordos que nós tratamos ontem, né? Quem for ver o vídeo de ontem, está lá os acordos. E alguns acordos, o TCU bate na questão da segregação de função entre pregoeiro, fiscal, né? Quem atua na fase interna, mas eu tenho uma certa crítica com relação a isso, porque o pregoeiro, o pessoal que trabalha na licitação, em virtude exatamente, principalmente se o cara tem experiências anteriores, ele é fundamental no auxílio da equipe de planejamento para fazer o estudo técnico preliminar, né? A opinião dele é importantíssima, né? Então, por quê? Porque ele entende daquela fase externa, muitas vezes ele às vezes até já em contatos com outros, até o colega falou aqui, o Tiago, né? Experiência de outros órgãos, né? Em contrato com outros órgãos, você sabe algumas realidades daquela necessidade que surge para o seu órgão, e você pode trazer uma boa prática.
Não existe nada mais salutar para a administração pública do que você trazer boas práticas, né, para dentro do processo. Né? Obviamente, você vai ter a responsabilização da equipe de planejamento, mas você escutar o pregoeiro é importantíssimo. Né? Então, a administração pública ela não pode ser rígida. E o inverso também. O colega lá que está fazendo o ETP, não sabe onde é que vai, conversa, né? Conversar, né? Dialogar dentro do órgão, procurar experiências importantes, são muito interessantes, né? Um caso que aconteceu com a gente rapidinho, só para contar uma situação, nós tínhamos uma licitação para adquirir material era para solucionar problema de sonorização, né? De um ambiente de umas unidades nossas. Né? E aí nós fomos especificar caixa de som, microfone e tudo mais, fomos fazer o ETP, fomos ver o que é que tem no mercado. O que aconteceu? A equipe de planejamento lá, um dos colegas do órgão tocava guitarra, entendia de música, entendia de som, e o colega não fez nem parte daquele planejamento, mas chamou o colega e disse assim: colega, nos ajude a especificar o objeto, nos ajude a especificar. E o que aconteceu? Conseguimos especificar bem, licitamos bem e contratamos bem o equipamento adequado pelo preço de mercado. Quer dizer, nada mais salutar do que você puxar as experiências, né? E puxar para dentro do processo, né? Agora, para isso, tem que se ter capacitação lá do pessoal da área interna para que se saiba que pregoeiro não tem responsabilidade de fazer ATP, pregoeiro não tem responsabilidade de fazer ATP de referência. Né? A gente sabe disso aí. Mas não tem nada mais salutar, repetindo, do que ele dar o seu, como a gente diz aqui no Nordeste, né? O seu pitaco, né? Vai lá e dá o seu pitaco lá, pregoeiro. O que é que você acha aqui? Né? E aí já é uma ajuda. Né? A ideia é contratar bem. A ideia é contratar bem. Professor, mais ou menos, se eu não me engano, foi no final do ano passado que saiu esse acordo do TCU dizendo que pregoeiro não poderia participar da ETP, de equipe de planejamento. Se eu não me engano. Foi no final de 2019 ou foi no começo de 2020? Se eu me corrigir. Foi 2021 também. 2020 tem um acordo também. E eu lembro que eu estava participando do EPC que nós tínhamos colocado um pregoeiro. Porque eu acho que é importante o pregoeiro participar da equipe de planejamento. O que eu acho que não pode é ele depois apregoar esse pregão que ele participou na equipe de planejamento. Né? Aí outro pregoeiro vai... O processo é contratação, né? O processo como um todo, ele não pode agir dentro daquela fase com mais não pode ser vários atores, né? Dentro daquele processo. Perfeito, bem esclarecido. Então, ele, pregoeiros, ali já institucionalizado, ele pode, eu entendo, na minha opinião, que ele pode participar do planejamento da contratação. O que ele não pode é depois apregoar esse mesmo processo, beleza? Perfeito, e aí o que acontece? Nós estávamos com um colega que era pregoeiro, e aí nós tivemos que correr às pressas para refazer a equipe de planejamento, republicar a portaria para tirar o colega. Mas por que eu entendo que é importante? Porque, na minha opinião, isso não está escrito que eu saiba, tá? Eu sempre digo que eu saiba porque a gente nunca lembra de tudo, né? Se eu estiver errado, o senhor me corrige, por gentileza. Isso não está escrito em nenhuma regra, mas eu entendo que a equipe de planejamento, ela tem que dizer, no planejamento da contratação, ao final, ela tem que sugerir à autoridade competente qual vai ser a modalidade de licitação que vai ser utilizada na fase externa daquele processo. Porque existem alguns processos que você vai dizer assim, rapaz, não dá para ser pregão isso aqui, não dá para ser pregão eletrônico, a gente precisa fazer, né, uma RDC, porque o objeto não é comum, a gente não dá para... Isso aqui é um serviço comum de engenharia? Então dá para fazer para o pregão, precisa fazer uma RDC. Então eu entendo que ao final da fase de planejamento, a equipe de planejamento ela precisa sugerir à autoridade competente. E como é que você vai sugerir à autoridade competente qual é a melhor modalidade para aquela situação, se você não tem uma pessoa ali que a expertise dele é a modalidade de licitação, são as modalidades de licitação, que é a fase externa. O pessoal que está fazendo ETP, a expertise deles é a fase interna. Eu entendo de fazer ETP, DFD, análise de risco, termo de referência. Eu nunca fiz um edital na minha vida, porque realmente não é a função ali fazer o edital. Apesar que algumas ETPs, em pesquisa, já identifiquei que fazem, alguns ETPs não, alguns EPCs, né? Algumas equipes de planejamento também fazem o edital. Não vamos entrar aqui nesse assunto polêmico. O fato que eu queria concluir era que, poxa, se o cara ele é o especialista na fase externa, eu acho que ele tinha que estar na EPC.
justamente para nos ajudar a indicar qual seria a melhor modalidade para aquela situação. Haja vista que a IN 040 diz o seguinte, que a equipe, a IN 040, a IN 01, diz que a equipe de planejamento ela tem que ser formada com pessoas que têm uma capacidade para fazer aquele planejamento daquele objeto, daquela solução que está sendo estudada. E aí, quando você retira o pregoeiro, eu entendo que há um prejuízo grande, porque você tira a pessoa que entende realmente como ocorre a fase externa. Eu acho importante, Assim, em que pese eu concordar no que você falou, entendeu? Eu penso que dentro do mesmo processo de licitação, aquele pregoeiro que realiza a licitação, ele não faria parte da equipe de planejamento, né? Mas alguém da licitação, alguém que entende licitação tem que fazer parte. Se nós recordarmos a IN5, quando ela fala de equipe de planejamento, ela fala isso, né? É uma equipe multidisciplinar, composta de área técnica, na área de contratação e área de licitação. Então é a equipe de alguém da licitação. Até a colega aqui, um detalhe, que até o Tiago comentou isso aí, né? Junto com o que a Pantaneira AR, né, falou aqui, e quando é o equipe, né? Equipe, que é o que acontece muito exatamente com o Tiago falou, né? O Tiago falou em estruturas menores, né? O cara que faz aquele mesmo ali, né? Mas aí, pessoal, nós temos que entender o seguinte, né? Obviamente temos estruturas, mas a própria a IN 40, ela fala que o ETP pode ser feito unidade requisitante com área técnica. E aí vamos dizer, nessa situação específica de objetos comuns, que vai para o pregão, né? Mais detalhado ainda, serviços comuns de engenharia. Quem é que define o que é um serviço comum de engenharia e o que é uma obra? É o engenheiro. O que é uma reforma? Exatamente. Então, assim, a não ser que você realmente não tenha condições de ter isso aí, mas alguém da área técnica tem que dizer que aquilo é um serviço comum de engenharia ou então é uma obra. Se é um serviço comum de engenharia, você faz pregão. Se não é serviço comum de engenharia, se for obra, você faz concorrência, vai modalidade da lei do 66, né? E o que acontece? Quem tem que dizer isso aí, eu concordo com você, essa análise é dentro da fase de planejamento. De preferência, concordo com você também, no ETP vindo, porque quando for elaborado o termo de referência, você já vai elaborar o termo de referência com a solução definida e indicando no termo de referência modalidade de licitação e mais, Abimael, critério de julgamento. Veja só, critério de julgamento, porque é o seguinte, veja só, quem é que define critério de julgamento? É pregoeiro? Não é pregoeiro. Pregoeiro, ele conhece, pregoeiro ele pode orientar, né? Mas quem definiu lá o termo de referência, advindo do termo, entendeu que a melhor solução é licitar por grupo, por lote, por valor, né, global e tudo mais, ele é que vai ter que dizer que o critério de julgamento é por grupo, por lote. Isso não é o pregoeiro, né? Então é importante alertar isso aí. Por isso que assim, em que pede o pregoeiro opinar ser importante, mas quem entende do mercado, que é a área técnica, a área o fiscal do contrato anterior, né? Puxar o fiscal do contrato anterior para fazer parte da equipe de planejamento é fundamental, é essencial, né? Então, e mais, só uma terceira, agora pelo decreto 10.024, eu entendo, inclusive, Abimael, que o modo de disputa aberto ou aberto e fechado também tem que vir definido na fase interna. Entendeu? Por quê? Entendeu? Porque, por exemplo, você vai fazer uma licitação pelo modo aberto, é uma regra. Pelo modo aberto e fechado, é outra regra. E não existe um modo melhor do que outro. Existe a análise daquele objeto que vai ser licitado. Então, para um determinado objeto, o modo aberto pode ser melhor. Para um determinado outro objeto, aberto e fechado. E quem é que vai dizer isso aí? É o pregoeiro? É bem complicado. Logicamente, concordo com o pessoal, os órgãos que têm equipes, o ponto principal é o gestor entender que não deve existir equipe, deve existir uma equipe, deve existir a segregação de função, né? Então, nós puxamos de uma questão mais macro, né? E aí vem aquela questão, mas o servidor tem que fazer de qualquer forma. Aí, ponto final. Olha só, cuidado com o que você vai fazer, com o que você vai assinar, né? Com que a sua responsabilização, a sua responsabilidade, porque isso aí pode estourar lá na frente, né? A sua responsabilidade é você estourar lá na frente. Professor, inclusive, tratando desse assunto, eu ainda acho que em algumas situações, e eu já cheguei a fazer isso, em situações
em que o mercado, quando você entende a dinâmica do mercado, eu acho que a equipe tem que, inclusive, dizer a diferença de lance mínimo. Exatamente. Inclusive, dizer a diferença de lance mínimo, porque tem lá, né? A diferença o aberto, o modo aberto é obrigatório, isso. Você dizer a diferença do lance mínimo para evitar que exista algum tipo de combinação ali, de centavos em centavos, né? De forma a burlar, de alguma forma, o processo licitatório. Inclusive, a diferença do lance. Eu acho que, em algumas situações, a equipe de planejamento ele precisa deixar isso claro. Entrou e agora eu concordo. O Rafael entrou, o Cirino também é fera, o Rafael também é fera, esse mais, nosso amigo Rafael está sempre aí presente nas lives. As lives dele são top demais. Ele e o pessoal da Marca do Bem, né? O pessoal da Marca do Bem. A colega Cláudia, chefe do setor de hotelaria, lá do Hospital também, do né? Trabalho. O André, inclusive, aqui, ó, o André Silva, ele falou uma questão que é exatamente o que acontece, né? Que é exatamente o que nós acabamos de falar. Ó, estou para fazer uma reforma para licitar e busquei auxílio de um amigo engenheiro. Não dá para arbitrarmos sem saber. Exatamente, perfeito, André. Não tem condições. Não tem condições. E eu concordo com você. Concordo com você. A definição. Eu penso o seguinte: na etapa do planejamento tem que vir definição do objeto lá, né, do que vai ser contratado lá para o TR, né, definir se inclusive se é objeto comum ou não, né, bem serviço comum, inclusive serviço comum de engenharia, que é mais específico ainda, informar critério de julgamento. Por quê? Porque a regra é licitar por item. E quem definiu licitar por lote? Né? Licitar por lote. Quem vai ter que justificar dentro do processo é quem entende que o lote é vantajoso, né? É justificável e tudo mais. Né? Justificável também. E isso que você falou também, no modo aberto lá do pregão, como o modo aberto do pregão exige obrigatoriamente o percentual mínimo ou a diferença mínima de lance, quem vai dizer isso? É o pregoeiro? Não. Quem vai dizer é o cara que entende do mercado. Ele vai dizer que, por exemplo, para licitar a caneta do Rafael, né, o lance mínimo é 10 centavos. Mas aí o cara do serviço de engenharia, o lance mínimo é, sei lá, num serviço de 1 milhão, 2 milhões, o lance mínimo é 100 reais, 200 reais, 500 reais, 1.000 reais. Quem vai dizer isso? É pregoeiro? Não. Concordo com você. Inclusive, professor, uma das coisas, quando eu analiso, sempre que eu estou corrigindo algum planejamento de alguém, a colega Marcela entrou aí agora, seja bem-vinda, boa noite. Quando eu estou analisando, muitas vezes, algum planejamento, o pessoal envia, Mel, dá uma olhada para a gente tocar para frente. Uma das coisas que mais o pessoal esquece de colocar no planejamento é a forma de execução do contrato. Se for a execução unitária, global, como que esse contrato vai ser executado? Isso é uma das coisas mais importantes que tem dentro da execução do contrato. Ou, se for de fornecimento de bens e insumos, como vai ocorrer esse fornecimento de insumos. E isso também é feito por meio do estudo, né, de mercado, como o mercado se organiza, e aí você identifica, bom, o mercado tem condição de fazer dessa forma, é vantajoso, é interessante para a administração pública, então nós vamos colocar aqui a forma de execução do contrato, ou por preço unitário, ou global, como que nós vamos, inclusive, isso entra também nos instrumentos de medição de resultado, que é um dos assuntos também que a gente vai falar. Então, o técnico preliminar, toda essa parte de planejamento da contratação, ela tem que vir com um embasamento geral de como o pregoeiro vai, ou o pregoeiro, a equipe de licitações, ela vai agir durante a fase externa. Porque senão vai chegar uma hora que o pregoeiro vai ficar a ver navios. Rapaz, é a hora, como é que eu vou agir aqui agora? E aí tem que estar sempre chamando a equipe técnica, porque isso não foi definido previamente. Professor, eu queria aproveitar o momento para a gente fazer assim, uma diferenciação de forma bem categórica entre o que é o termo de referência e o que é o estudo técnico preliminar. Muita gente confunde isso aí e fica repetindo, dando Ctrl+C, Ctrl+V em uma coisa e outra, né? Eu queria ouvir aí do senhor uma forma assim, bem didática da gente conseguir diferenciar esses dois instrumentos. Primeiro, das boas-vindas aqui a Alcione, a professora Alcione, a Marcela, o pessoal está entrando aí.
Só definindo, o ETP objetivamente, o ETP, né? O ETP, o estudo técnico preliminar, até a definição já meio que um pouco clara, né? É o estudo das possíveis soluções para atender aquela necessidade da administração, né? Com base em análise de mercado, análise de preço, de habilidade, né? Com base em contratações anteriores, analisando sua estabilidade, que ao final o estudo técnico preliminar, dentro das soluções analisadas, né, dentro daquelas soluções analisadas pela equipe de planejamento, ele vai dizer o seguinte: gestor, o autor competente, a melhor solução, a mais viável, nós entendemos que é essa. E aí o gestor vai pegar aquela solução e vai dizer concordo ou discordo, ou refaça, que também pode ser feito, discordo, por alguma forma mandar refazer, determinar que refaça ou definir que não é a melhor solução, mas uma vez que ele decida pelaquela solução, qual será a mais viável, aí sim você vai fazer o termo de referência, que aí o termo de referência será o documento que vai fundamentar, né, que vai direcionar a contratação, o processo licitatório e a contratação. E aí lá onde vão ter as regras para você selecionar aquele objeto. A Kátia fez uma pergunta aqui, para não deixar passar, né? Quem tem expertise para avaliar qual tipo de licitação... Opa, eu caí daqui. Qual tipo de licitação? Voltei. O tipo de licitação, a licitação ou a equipe demandante? O tipo de licitação, quem vai dizer que, de preferência, que já havia tratado também no estudo técnico preliminar. Né? Na fase interna do estudo técnico preliminar. Mas sempre, Kátia, como nós falamos, sempre dá aquela consultada no pregoeiro, na comissão de licitação, chama para conversar, né? Olha só, o que é que vocês acham aqui? A gente está pensando em listar, da licitação ser esse tipo de licitação. O que é que vocês acham? É interessante? Pela experiência de vocês, né? De repente, de certames anteriores, vamos seguir nessa linha, né? Mas eu penso que a equipe de planejamento é que já tem que levar esse pacote, né? Porque a gente tem que lembrar que a fase interna se encerra onde? Se encerra no termo de referência, lá na frente, né? Você vai para o edital, né? Lá no final, no termo de referência. Então, aquilo tudo vai vir para o termo de referência. Né? As regras que vão constar do edital, inclusive as regras de seleção, alguém tem que dizer para quem vai elaborar o edital, seja o setor de licitação, seja o responsável de acordo com a estrutura lá do órgão. Né? Alguém tem que dizer a ele qual é o tipo de licitação, né? Se vai ser pregão, qual a modalidade, qual vai ser o critério de julgamento, né? Se vai se adotar maior desconto, menor preço, se vai ser por lote, se vai ser por item. Né? Então, isso aí, tudo isso tem que vir na equipe de planejamento lá. Isso. O Tiago fez uma pergunta aqui, onde entra o documento termo de referência, o projeto básico, diferenças e aplicações. Bom, o projeto básico, ele é mais ligado a obras e serviços de engenharia, né? Originário ali da 8666, se eu não me engano, a RDC também utiliza o termo projeto básico, e o termo de referência é mais originário da 10520, né? O regulamento de licitações de contrato também da empresa pública do trabalho utiliza os dois, só que dependendo de cada situação, como eu expliquei. Então, o projeto básico, mais para obras e serviços de engenharia, e o termo de referência para, digamos, serviços comuns. Um é originário da 8666, outro é originário da 10520. Professor, me ajuda aí, para falar de besteira. Não, é isso mesmo. A Marcela falou algo importantíssimo aqui. Olha. Normalmente, a área demandante alega que não possui conhecimento jurídico para informar o regime de execução. Às vezes, geralmente a área demandante ela vai entender da parte técnica, né? Da parte de execução do objeto, da parte técnica, né? Mas, e aí por isso, aí ela complementou, né? Daí a necessidade de ser uma equipe multidisciplinar. É o que, inclusive, que a IN fala. Né? É o que aí ele fala. A equipe de planejamento ele tem que ter alguém da área técnica, área de contratação, da área de licitação. Por quê? É aquela velha história, né? A expressão, cada um no seu quadrado. Né? Cada um no seu quadrado vai dentro daquela equipe de planejamento, vai apresentar a sua expertise e vai dizer, olha pessoal, cada um vai contribuir com o seu conhecimento, sua experiência. Né? Importantíssimo isso aí, Marcelo, é isso mesmo. Isso mesmo. Professor, eu queria aproveitar para falar com vocês sobre ferramentas auxiliares do planejamento. Tanto a IN 05, mas mais precisamente o Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Pública que eu trabalho, e também a Lei 3.303, ela traz algumas ferramentas auxiliares de planejamento, que inclusive eu já utilizei, que é a audiência pública e a consulta pública. Na 8666 já existia a audiência pública. Contudo, ela sempre, se eu não me engano, ela era prescrita apenas para objetos de grande vulto, que, se também não estou enganado, seriam objetos acima de 150 milhões de reais.
Me perdoe se eu estiver enganado, por gentileza. Contudo, o princípio da utilização da audiência pública, na 8666, era para objetos de grande vulto ou de grande complexidade. Mas aí, em alguns normativos mais novos, a audiência pública ela não está ligada ao vulto, ao grande vulto, mas está ligada à incapacidade da equipe de planejamento de identificar a solução de mercado, identificar todas as nuances daquela contratação. O professor, eu não me lembro o nome dele, só lembro o sobrenome agora, Bozelli, que é o sobrenome, mas eu não me lembro agora o primeiro nome dele, naquele evento. Felipe Bozelli, obrigado. No evento que teve da Associação Brasileira de Direito Administrativo, né, foi transmitido no YouTube, há umas 2 semanas atrás, eu assisti, e ele falou uma coisa que eu já era meu pensamento também, mas ele reverberou isso. Eu fiquei muito feliz, porque não é o entendimento da maioria dos gestores, fiquei muito feliz com o posicionamento dele. Ele disse o seguinte, olha, a administração pública não tem condição de conhecer todos os tipos de serviço que a gente precisa contratar. A gente precisa incluir o mercado fornecedor na fase preparatória. Não é fácil, tá? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque você precisa dar publicidade àquilo que está acontecendo. Você não pode permitir que apenas uma pessoa participe, apenas uma empresa, que depois pode ser alegado algum tipo de direcionamento. Contudo, é preciso que a gente traga para dentro da fase preparatória as empresas, porque são eles que entendem daquele objeto. Recentemente, eu fiz a licitação de resíduos de serviço de saúde, que é bem complexo esse tipo de licitação, e nós fizemos uma audiência pública. Nós chamamos todas as empresas, publicamos o edital de chamamento, que é audiência pública. Nesse edital já foi escrito o que é que nós íamos conversar, quais seriam os pontos que seriam discutidos. Filmamos, toda a audiência pública está gravada, filmada, está dentro do processo de contratação, qualquer cidadão tem acesso. Em uma próxima que nós vamos fazer, eu já conversei com o pessoal, que nós vamos transmitir pelo YouTube, porque dá mais publicidade ainda. Isso, perfeito. Então, assim, foi uma experiência extremamente rica, porque dentro dessa audiência, os colegas, né, os colegas, não só eu, toda a equipe de planejamento, nós identificamos que nós estávamos entrando por um caminho que o mercado não tinha como depois dar conta daquela especificação, daquela exigência que a gente estava fazendo. E aí foi durante aquele momento ali que a gente tirou essa dúvida. Então, era algo que a gente precisava exigir, era algo que estava, inclusive, em uma regra, em um mandamento legal, era a lei que regula a forma que deve ser feita a coleta de resíduos, só que o mercado que presta o serviço não estava preparado para isso. E a gente conseguiu identificar nessa audiência pública. Como foi que depois que eu justifiquei dentro do processo que eu estava indo contra uma legislação municipal, era uma legislação municipal. Eu justifiquei dessa forma, olha, nós fizemos a audiência pública, os grandes players do mercado estavam presentes, o regulador estava presente, o órgão regulador que criou a regra estava presente, e ele mesmo disse, olha, não é possível cumprir essa regra. Nós estamos refazendo essa regra. Não é possível cumprir nesse momento. E aí, aquilo ali nos deu embasamento para dentro do processo a gente ir, digamos assim, não exigir aquela observação legal. Foi trazendo o mercado para dentro do processo de planejamento que a gente conseguiu identificar isso. Agora, imagina só, professor, a gente trabalhou quase 1 ano nesse processo. Se a gente não faz essa audiência pública, se a gente não consegue ter esse feedback do mercado, ia chegar na fase externa, o que ia acontecer? Ou ia impugnação, ou ia dar recurso, ou ia dar deserto, ou ia dar fracassado. Por quê? Porque nós não estávamos pedindo algo que o mercado tinha condição de oferecer. Então, exatamente, a audiência pública e a consulta pública são 2 ferramentas acessórias ao planejamento da contratação, que são de extrema importância utilizar. Agora, qual é a maior dificuldade de utilizar? É porque, geralmente, os gestores querem que o negócio aconteça logo. Não vamos, a gente precisa desse negócio para ontem. Não dá para fazer. Porque tem um rito. Tem um rito, você precisa publicar, se não me engano, são 8 dias úteis, entendeu? Da publicação até o dia da audiência pública. E aí, você precisa, depois, digerir aquela informação, fazer um debriefing com a equipe de planejamento, chamar a equipe e dizer, pessoal, o que é que a gente tirou
de lição daqui, colocar isso no papel, transcrever isso para o processo, para depois aquele auxiliar na tomada de decisão. E aí isso leva tempo. E aí, muitas vezes, o negócio é para ontem e a gente não consegue utilizar ferramentas tão boas como essa de trazer para dentro do processo o mercado. Não, importantíssimo. A gente tem ferramentas, né? Não é à toa que agora a nova lei de licitações ela vai trazer o diálogo competitivo, né? O diálogo competitivo que é exatamente, né? Que é exatamente. Já tem, né? Exatamente, você já tem o diálogo competitivo. E a nova legislação vai trazer o diálogo competitivo, por quê? Porque entendeu que é uma boa prática e entendeu que quem entende do mercado, né, para objetos muito complexos e tudo mais, né, que a administração não tem conhecimento, é o mercado que entende, né? Sempre dessa forma que você fez aí, né? Transparente, dentro dos prazos, dentro da legislação, puxando para cá e aí você consegue obter a melhor solução. O Tiago colocou uma segunda pergunta aqui, ainda falando de ETP. Só para a gente não deixar batido aqui, pelo ETP apresentar dados preliminares, até quanto o TR pode alterar, incrementar ou modificar o objeto do ETP? É a questão, né, Tiago? O ETP ele vai definir a solução, né? O ETP ele vai definir aquela melhor solução. O termo de referência é onde você vai especificar aquilo que você vai contratar, né? São duas coisas diferentes, né? Exatamente. O termo de referência é o que exatamente vai utilizar para a contratação, né? Então, é bom separar essas duas situações. O que pode acontecer, né, que, de repente, às vezes, você vai começando a vislumbrar algumas situações, né? É aquela questão da pesquisa de mercado e da pesquisa de preço que é feita dentro do ETP, né? Sim. Então, até o professor Paulo na live da semana passada, ele deu um reforço, eu até comentei, ele discordou, né? E ele disse, olha, o que o pessoal geralmente reza, né? É que aquela análise de mercado e análise de preços, pesquisa de preço dentro do ETP, não é aquela da IN 73, da instituição normativa, com aqueles parâmetros e tudo mais. É uma análise de mercado de preço superficial, né? Essa é a ideia do pessoal. Eu, particularmente, aqui, quando nós realizamos o ETP, no ETP, das soluções possíveis, nós já adotamos os parâmetros da N73. Nós entendemos aqui que, quando você faz uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de preço, para definir a melhor solução, você tem que adotar todos os parâmetros para que você chegue ao final da melhor solução. Né? Porque aí, de repente, eu entendo, eu respeito a opinião dos colegas também que entendem que é uma análise superficial. Se você faz uma análise superficial, pode você correr um risco de você entender, concluir por uma melhor solução, e quando você for elaborar o termo de referência, que você for realmente fazer a pesquisa de preço detalhada pela base da IN, você concluir que aquela não deixou de ser a melhor solução. E aí você vai ter que voltar ao processo, voltar para o ETP, né, e refazer o ETP, porque isso aí tem que ser feito, né? Essa é uma dinâmica da fase interna, né? Tem que haver, nós temos que entender que não é uma coisa fixa. A fase interna tem essa dinâmica. Se lá na frente chegou num momento que realmente concluiu que não é a melhor solução, você volta. Mas então, por que você não faz logo a pesquisa de preço com os parâmetros dentro do ETP e você já chega no TR com a melhor solução e com os parâmetros adotados, né? Eu tenho esse posicionamento. Aqui, no Ministério Público Federal, na Paraíba, a equipe de planejamento, quando ele vai fazer análise de mercado e análise de preço das soluções, ele já adota os parâmetros da IN, de forma que, ao final, quando ele define o seguinte, a solução mais viável é essa, já é com base nos parâmetros. E aí você já tem a pesquisa de preço do TR, né? Você já tem a pesquisa de preço do TR, né? Isso. A IN05, inclusive, ela aborda essa questão. Ela diz o seguinte, que ao final do planejamento, ou ao final da fase preparatória, se a equipe de planejamento identificar que é preciso atualizar o planejamento para refletir o amadurecimento do que você do planejamento que foi sendo realizado, você volta e refaz aquilo e modifica aquilo que precisa ser modificado, entendeu? Exatamente. Agora, o tempo de referência, ele não pode discordar do planejamento, do ETP. Se chegou na hora de especificar como a solução tem que ser entregue e viu-se que não era viável por alguma das métricas de viabilidade econômica, técnica, sustentabilidade, ou risco, se viu-se que não era viável, você precisa voltar
e analisar novamente o seu planejamento da contratação. As duas coisas precisam estar casadas, porque a professora, se eu não me engano, a professora Gabriela Peço, diz que o ETP ele é o DNA do termo de referência, o DNA da contratação. E aí você não pode fugir da sua natureza, você não pode fugir do seu DNA. O ETP diz uma coisa, a equipe de planejamento foi lá e atestou a viabilidade, que o último item é atesta a viabilidade, e aí depois você faz um termo de referência diferente. Então, isso é previsto, esse tipo de flexibilidade na IN 05, quando ela diz que ao final do planejamento, a equipe pode modificá-lo para refletir o amadurecimento, né, das decisões que foram tomadas ali. Professor, o André seguiu nessa linha, né? O André falou aqui, o ETP dá origem ao TR. Exatamente isso, né? Uma coisa casada, né? Só que não são documentos diferentes. Vamos lá, meu amigo. Professor, nós estamos já chegando aqui quase 1 hora. Não sei se a gente vai cair ou não, mas eu queria falar com o senhor rapidinho ainda sobre gestão de risco, gerenciamento de risco. Coisas muito importantes também durante o planejamento da contratação. O que acontece? O pessoal geralmente faz um gerenciamento de risco só pro forma, né? Quando acaba o planejamento, acaba o termo de referência, o pessoal vai lá e faz um gerenciamento de risco com base, pega aquelas 3 cláusulas que já está lá, que geralmente são 3 que já está no modelo padrão, joga lá qualquer coisa só para se livrar e mandar o processo para frente. Mas, na verdade, a fase de gerenciamento de risco ela é tão importante quanto o planejamento da contratação. Se os riscos identificados durante o planejamento não forem tratados, eles podem inviabilizar a fase externa ou a fase de execução lá na frente. Se você não identificar os riscos e não decidir como vai tratar ele ou mitigar, reduzir o seu impacto, transferir, eliminar, se isso não for feito, durante a fase, o fiscal e o coitado do gestor do contrato, depois lá na frente, vai ter que se espernear para conseguir executar um contrato e não está, digamos assim, com o tratamento de risco bem feito, e ele agora vai ter que se virar para executar aquilo ali, porque para você conseguir licitar aquilo de novo, é no mínimo 6 meses, entendeu? Então, o gerenciamento de risco, eu entendo dessa forma. Isso, como eu digo, não sei se está escrito isso em nenhuma regra, mas eu entendo e faço dessa forma quando é possível. Nem sempre é possível. Assim que chega para mim o DFD e eu entendo a necessidade, eu já faço um levantamento dos riscos que aquela necessidade, aquele problema ocasiona. Poxa, eu tenho essa necessidade. Que risco essa necessidade está trazendo para a instituição? Durante o planejamento da contratação, eu vou ali sempre monitorando se aqueles riscos eu já consegui eliminar eles durante o planejamento. Ao final do planejamento, monitore de novo o risco. Aquele risco identificado no começo, ele ainda existe? Se ele existe, vamos tentar tratar ele. Porque quanto mais risco você eliminar, menor depois vai ser os problemas durante a fase externa, durante a fase de execução do contrato. E uma coisa também muito importante, risco transferido para a empresa é aumento de custo para a administração. Porque a empresa não vai assumir um risco sem embutir dentro do preço dela o risco que ela está assumindo. Então, o ideal é que a fase de planejamento ela precisa eliminar o risco ou ter uma forma de tratar esse risco, para que quando chega no momento de executar, a empresa não tenha que ter aquele risco não mapeado, depois ocorre o risco, aquele gatilho que você não mapeou, ele é disparado, o evento que era um risco agora se concretiza, e aí, meu amigo, o contrato muitas vezes não consegue ser salvo. Você tem que correr ou fazer uma dispensa de licitação, ou executar um contrato e continuar com ele um bom tempo, de forma irregular. Perfeito. Isso que você falou é importantíssimo, né, Mael? Do reflexo das fases seguintes, né? A gente tem que entender que o gerenciamento de risco ela é em todas as fases, né? Você faz gerenciamento de risco da fase de planejamento, você tem que analisar os riscos da seleção do fornecedor, né? Na fase de seleção do fornecedor, elaboração do edital, a realização do pregão lá. Existem riscos inerentes à fase de execução e risco referente à fiscalização e gestão contratual. E é aquela história, se você não começa a tratar o risco da fase de planejamento, aquilo pode vir para dentro do edital. Pode, pior ainda, né? Pior ainda não sei se é pior ou se é igual. No momento da sessão, né? Um TR mal elaborado, de uma solução mal elaborada, de uma pesquisa, de uma análise de mercado mal elaborada, dentro da licitação, vai resultar
a licitação pode até ter sucesso quando se fala assim, né? Quando é que a licitação tem sucesso? Quando tem recurso, né? Às vezes eu escuto o pessoal falando assim, quando tem recurso, a licitação teve sucesso. Não, pessoal, a licitação tem sucesso quando você tem uma contratação eficiente ao final. A melhor proposta, a proposta mais vantajosa, dentro daquele tratamento que você fez, dentro da melhor solução que foi definida na fase de planejamento, né? E aí ao final da licitação você tem aquela seleção da melhor proposta. Não é a licitação terminar sem recurso, que é a licitação com sucesso, né? E aí se você não trata os riscos em cada fase, como você falou, né? Vai sobrar para quem? O pobre do fiscal lá. Fiscal do contrato, gestor de contrato, que é, como quando eu falo assim, que é o cara que vai estar à frente da contratação e que vai pegar a bomba na mão. Né? O cara aqui planejamento planejou, não tratou os riscos lá. Quem trata da parte de gerenciamento da fase de riscos, aqui da fase de seleção do fornecedor, não tratou também e jogou a bomba para o fiscal, o cara que atesta nota, o cara que aprova serviço, né? O cara que faz recebimento provisório, definitivo, lá na frente, né? Ele vai sobrar a bomba para ele, né? E o outro lado foi isso que você falou, né? Se joga para a empresa, a administração pública vai acabar arcando com esses custos, né? Então, importantíssimo isso aí que você falou, né? Gerenciamento de risco, até o professor Paulo Alves, né? Que é um dos mestres da governança, né? Ele sempre fala, né? Gerenciamento de risco é vida, né? Porque de todo o processo, cada fase você tem que fazer essa análise de risco, né? Professor, eu acho que já chegamos aqui, deu 1 hora já. O pessoal hoje teve live de todo gosto hoje. O pessoal teve tanta live. Eu fiquei até feliz, porque depois da última live eu falei assim, rapaz, vai ficar só eu e o professor, mas o pessoal entrou, graças a Deus, e participou. Quero agradecer muito aí a participação do pessoal, e trouxe pergunta, trouxe comentário. Agradecer muito aí, o pessoal tem curtido bastante aí as publicações da gente, republicado, isso é muito bom. E a gente está aí para tentar contribuir, né, com o pessoal da ponta, a administração pública, que é muito carente muitas vezes, não tem o apoio que deveria ter, a capacitação que deveria ter. O mercado fornecedor, ele é muito mais rápido em correr e capacitar, até porque o dinheiro, digamos assim, não tem tanta burocracia como para a gente se capacitar, né? E aí muitas vezes existe essa carência do pessoal da ponta. Então, agradecer ao senhor, agradecer o pessoal que participou, o pessoal que estava aí junto com a gente, dizer que precisando de mim pode contar comigo, manda direct, manda WhatsApp, se tiver de pergunta pode mandar que a gente está aí. E professor, fica à vontade aí para se despedir do pessoal. Perfeito, meu amigo. Primeiramente, agradecer o seu convite, meu amigo. Foi uma satisfação, né? Como eu falei no começo, né? Seu trabalho é destacável, né? Nessa leva agora de internet, você sempre trazendo assuntos importantes, né? Esse tratamento da fase interna que você sempre foca, é importantíssimo para o pessoal conhecer, né? A forma de dados como você traz. A live foi, como eu esperava, muito tranquila, né? Agradecer o pessoal. Pessoal, maravilha a participação. Obrigado aí pelas opiniões, pelas perguntas, que é o que nós trazemos para a live, nos incentiva, né? Nos acompanhe da mesma forma que o Abimael, qualquer coisa estamos à disposição, no direct, sempre para trocar ideias, né? Tirar dúvidas, receber boas práticas, isso é importante falar. A administração pública vive também de boas práticas, é importante nós conhecermos isso aí, tá certo? E aí, mas é isso aí. Qual a tua programação aí? Vai ter live ainda essa semana? Só para a gente fechar. Sim, agora tem a live com meu Deus do céu, acredito que eu esqueci o nome da colega, não. Com a Dirla. Perdão, Dirla, desculpe ter esquecido. Agora, consultei aqui. Vai ter com a Dirla. Sábado agora também vamos falar da fase de planejamento. E na terça-feira da semana que vem, com a Gisele, vamos falar também sobre fase de planejamento. Vamos planejar isso aí, para a gente não contratar nada. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Boa noite, brigadão. Vai ficar salva lá, né? A live. No teu perfil lá. Pronto, no teu e depois eu posto o meu lá. Um abraço, pessoal. Tchau.